Marcos, capítulo 1, versículo 3. E hoje a mensagem que eu quero trazer para os irmãos é como ter fé, mesmo diante do deserto. Como bom mineiro, quem achou fala oba, quem não achou fala uai. Vou esperar então. Só um pouquinho, corre, senão não dá tempo de pregar a mensagem. Marcos, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Vós do que clama ao deserto, endireitai o caminho do Senhor e levai as pessoas, em outras palavras, ao arrependimento. Esse texto aqui está falando sobre João Batista. João, ele foi um homem levantado pelo Senhor, o primo de Jesus, que desde ali da gestação a gente já via que ele era um homem escolhido por Deus. E é interessante a gente entender que João, ele poderia ter tido muitos privilégios da vida. João, ele poderia ter roupas caras, ter bons alimentos. João vinha de uma boa família. Mas o interessante é que João, ele escolhe viver e caminhar no deserto. E quantos de nós já não passamos por um deserto? Eu, durante vários períodos da minha vida, caminhei no deserto. E a gente vê pessoas caminhando no deserto, às vezes na área financeira. Pessoas caminhando no deserto, às vezes na saúde. Pessoas caminhando no deserto, às vezes no casamento. E o que nós precisamos aprender não é como sair do deserto, não é como escapar ou como evitar o deserto, mas como ter olhos atentos para perceber e entender aquilo que Deus quer nos ensinar e falar com a gente independente e através do deserto. O que eu vejo com João Batista é que para ele o deserto não foi uma fase. Para João o deserto foi uma escolha. João escolheu ir para o deserto. E com João eu quero nessa noite que a gente aprenda algumas coisas. Mas eu quero que você reflita, você já esteve diante de situações na sua vida? Ou será que você está diante de uma situação que você não encontra respostas? Que você não encontra uma saída, e por mais que você ande, por mais que você caminhe, você não sai do lugar. João foi um cara que escolheu o deserto. E o interessante é que o deserto ele nos afasta das distrações. O deserto ele nos afasta dos luxos que muitas vezes nos impedem. O deserto nos afasta do conforto. E eu luto todos os dias contra o conforto, porque às vezes quando eu chego cansado do trabalho, o conforto me faz correr o risco de não brincar com meu filho porque eu quero conforto. Às vezes o cansaço me faz querer o conforto ao invés de ouvir a minha esposa. Às vezes o cansaço me faz querer o conforto ao invés de ler a Bíblia. E é por isso que o deserto ensina tanto o cristão, porque no deserto não há espaço para o conforto. No deserto não há espaço para distrações. No deserto não tem mais nada senão a voz de Deus falando no meu coração. No deserto não tem nenhuma outra opção de água, senão a água que é o Senhor Jesus Cristo. E é a partir do deserto que a voz de Deus ecoou através de João Batista, anunciando o caminho de Cristo. O deserto não é um lugar de morte. O deserto é um lugar de preparação. E Deus usa os desertos para formar os seus mensageiros. Por isso, meu querido e minha querida, se você está passando por um deserto, não culpe ao Senhor. Não reclame, não murmure, mas pergunte para Deus: o que eu posso? O que eu preciso aprender? E como que através desse deserto a minha vida pode virar um testemunho? Porque em primeiro lugar, eu incentivo você a anotar para que você retenha mais. Em primeiro lugar, a nossa voz, ela precisa clamar a Deus no deserto. Nós precisamos ter uma fé que nos faça clamar a Deus, mesmo quando estamos diante do deserto. João, ele não clamou no templo, nos palácios ou no meio da multidão. João clamou no deserto, porque o deserto ele representa um lugar de total dependência ao Senhor. Quando eu tinha 14 anos, o meu avô faleceu.
E meu avô faleceu de um jeito muito repentino. Meu avô foi fazer uma cirurgia no joelho. A cirurgia foi um sucesso, ele estava de recuperação. Na recuperação, ele foi ir no banheiro, ele tropeçou, ele caiu e ele morreu. Eu lembro que aos meus 14 anos eu fiquei indignado com Deus. E me achando no direito, eu fui para o meu quarto, no meu devocional, questionar Deus, pastor. Olha a ingenuidade. Eu lembro que eu estava ali naquele quarto questionando a Deus. Eu falando, Deus, por que o Senhor levou meu avô? O que meu avô fez? Ele nem estava para morrer, ele nem estava doente. E Deus deixou muito claro para mim ali que o tempo do meu avô tinha chegado. Mas ao mesmo tempo que Deus confortou meu coração, Ele me lançou um desafio. E Ele falou assim, Renan, você lembra qual era a maior marca do seu avô? Qual o legado que seu avô te deixou? Eu falei, olha, meu avô, ele sorri independente de tudo. Deus falou assim, então eu quero te ver sorrir, mesmo diante do deserto. Eu quero te ver sorrir, mesmo quando tudo estiver dando de errado. Eu quero que o seu sorriso seja algo que vai aguçar a fé das pessoas. E de um jeito talvez ingênuo, eu aceitei aquele desafio. Passou um mês, irmãos. E naquele ano era um ano que eu estava sentindo muitas dores de cabeça. Eu venho de família muito simples. Minha família não tinha plano de saúde, não tinha condições para nada. Eu não queria falar para os meus pais das dores de cabeça, eles eram autônomos, eu não queria atrapalhar o dia de trabalho deles. Só que aquela dor de cabeça foi piorando cada vez mais, até que eu comecei a ter vômitos simultâneos, desmaios repentinos. E aí um dia, no sábado, eu estava saindo para trabalhar e eu voltei para casa e falei, mãe, não está dando, hoje eu não estou conseguindo nem sair de casa de tanta dor que eu estou sentindo. E minha mãe falou, então nós vamos para o médico, só vamos sair de lá quando eu descobrir o que você tem, porque já fizeram exame de sangue, já fizeram exame de vista e nada. Eles não descobrem o que você tem. E assim nós fizemos, nós descemos o prédio, estávamos subindo a rua e mais uma vez eu desmaio. Só que daquela vez que eu desmaiei, eu acordei completamente cego. E desesperado eu comecei a gritar, mãe, eu não estou te vendo, mãe, eu não estou enxergando nada. E a minha mãe também, desesperada, começa a gritar até com o vizinho. Ouvindo todo aquele desespero, ele chama uma ambulância. A ambulância me leva para o posto do bairro. Chegando no posto do bairro, só por onde eu estava dizendo que era dor, o médico viu que era melhor nem mexer e me mandou para o pronto-socorro da cidade. Ali no pronto-socorro da cidade, eu cheguei por volta de 2 horas da tarde. E eles me medicaram de um jeito que minha visão voltou. E eu fiquei o dia todo ali fazendo exames. E eu percebi que no final do dia, o médico chamou minha mãe num canto. E eles conversavam durante um tempo. E a minha mãe colocou os óculos para disfarçar que estava chorando quando ela veio falar comigo. Mas eu percebi. Eu falei, mãe, pode falar o que foi? E minha mãe falou, olha, filho, você está com um tumor enraizado no seu cérebro. É um tumor do tamanho de uma laranja, mas nós vamos internar e Deus está no controle de tudo. Naquele momento, o Espírito Santo não deixou que eu tivesse medo, não deixou que eu ficasse apavorado, mas me lembrou daquela oração de um mês antes, onde eu aceitava o desafio de sorrir mesmo diante do deserto. E ali eu entendi que eu passaria por um deserto não como um castigo, não como uma provação de Satanás, mas como algo que Deus estava preparando a mim, a minha família e toda uma geração que viria após. Eu internei, eu fiquei ali fazendo alguns exames durante o tempo, e aquele sorriso daquele garoto de 14 anos, aos poucos foi pregando o amor de Deus naquele hospital, foi para o YouTube, a gente começou a distribuir Bíblias no hospital, começou a distribuir picolés, e ali eu vi meu pai entregando a vida para Jesus, eu vi o meu irmão sendo chamado, e hoje ele é pastor no Primeira Batista de Belo Horizonte, e a minha família começou a ser transformada enquanto Deus cuidava da minha saúde. E aí um dia os médicos chamaram os meus pais na sala e falaram, olha, a gente precisa fazer uma cirurgia de retirada do tumor do Renan, só que precisamos, além da assinatura de vocês, prepará-los. Vamos mexer no cerebelo, uma parte muito sensível, muito delicada. E a chance do Renan morrer é mais alta do que do Renan sobreviver. E se o Renan sobreviver, vocês precisam estar preparados para terem um filho vegetativo, um filho em estado vegetativo. O Renan que internou não é mais o Renan que vai receber alta, sim receber alta. E aquilo ali abalou os meus pais completamente. Eu fui para o bloco cirúrgico. A cirurgia durou mais de 12 horas até chegar no tumor. Foram mais de 3 cirurgias. Eu tive hidrocefalia também, que é uma complicação.
E eles não conseguiram tirar o tumor todo porque ele estava enraizado no bulbo respiratório. E se mexesse muito, eu corria o risco de parar de respirar. Então eles fecharam a minha cabeça e falaram para os meus pais: olha, não tem mais o que fazer. Fizemos até onde podíamos, estamos enviando o Renan para casa, dando alta para o Renan. E o que a gente fala é que vocês desfrutem do filho de vocês, enquanto ele ainda estiver vivo. Eu fui para casa e naquele clamor todo, a minha família toda vivendo um avivamento, todos sendo salvos através daquele momento. Nós começamos a clamar cada vez mais e não ficamos em paz com aquele diagnóstico. E aí a minha mãe, depois de quase 2 meses, ela não ficando em paz, ela fala: filho, nós precisamos voltar, e nem que você faça químio, que faça rádio, mas você não vai ficar com isso te matando aos poucos. E aí eu fiz toda aquela bateria de exames novamente. Quando voltamos ao médico, o médico abriu ali aqueles exames. Ele não teve o que falar, porque o restante da metade tinha desaparecido, sem remédio, sem nada. E desde aquele fato na minha vida, há mais de 15 anos atrás, Deus tem me ensinado que o deserto não é para o meu mal. O deserto não é um castigo para o cristão, mas o deserto é um momento onde o cristão, além de ser provado, além de crescer, ele vai testemunhar. Porque o cristão, ele vai para o deserto, mas ele sabe onde encontrar água. O cristão, ele vai para o deserto, mas ele sabe onde encontrar repouso e abrigo. E é por isso que o cristão, diante do deserto, ele precisa testemunhar. Moisés, ele passou 40 anos no deserto, antes de se tornar o libertador de Israel. O próprio Jesus, ele foi levado ao deserto, antes ainda de começar o seu ministério. E se você está vivendo um tempo difícil, não veja como uma provação ruim, não veja como algo que Deus está colocando a mão pesada sobre você, mas veja que Deus te escolheu para viver de um jeito do qual a sua vida pode clamar e anunciar o caminho. Porque é isso que João fez. João não viveu tempos de holofotes. João não comia grandes banquetes. O que João fez foi clamar. João clamou no deserto. João, ele orou. A sua voz precisa clamar a Deus. A sua oração precisa alcançar o coração de Deus. Por isso, mesmo diante do deserto, não entregue as pontas, não desista, mas se apegue a Deus e fala: Deus, eu estou no deserto, o que eu posso aprender? Deus, eu estou no deserto, o que eu posso testemunhar? Deus, não permita que o deserto me afaste, mas permita que o deserto me aproxime, porque eu não vou encontrar água debaixo da areia, eu vou encontrar água naquele que é a fonte de água eterna. Eu não vou encontrar sombras em árvores, mas eu vou encontrar sombra naquele que fala: você que está cansado e sobrecarregado, vinde a mim, porque eu vou te dar livre descanso. E o problema é que às vezes a gente está cansado, a gente está no deserto, e a gente tem buscado alívio e conforto na pornografia, na televisão, no celular, em bebidas, em drogas. Enquanto o próprio Jesus está dizendo: eu sou o alívio, eu sou o descanso, tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é suave, ele é leve. O que você tem feito diante do deserto? Você tem clamado a Deus? Ou você tem aproveitado do deserto para te afastar ainda mais de Deus? O ouro, ele só se torna puro quando ele passa pelo fogo. Da mesma forma, a sua fé só vai fortalecer quando diante do deserto você aprender a clamar pela voz e pela presença de Deus. Em segundo lugar, a nossa fé precisa preparar o caminho para o Senhor. O que João fez não foi pregar sobre o seu próprio nome. João não tinha ali um Instagram, não tinha uns holofotes falando sobre ele. O ministério de João, estudos bíblicos falam que durou talvez ali de 6 meses a 1 ano e meio. O ministério de João foi rápido. João teve uma morte precoce, uma morte fatal, triste. Mas o que João fez foi preparar o caminho para o Senhor. Tanto que quando Jesus está vindo, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia fala que imediatamente os seus discípulos se levantaram e foram seguir a Cristo. João não estava fazendo discípulos para si. Ele não estava formando seguidores para si. Durante toda a sua vida, o seu ministério, o que ele fez foi preparar o caminho para o Senhor.
Seu chamado era abrir um caminho para que Jesus fosse conhecido. Só que o que nós temos vivido hoje? Será que eu tenho vivido uma vida no qual eu só quero buscar prazer, conforto, ter um bom carro, uma boa casa, talvez alguns seguidores no Instagram? Será que o que eu quero buscar é status, são títulos? Porque no final da nossa vida, queridos, Deus não vai nos perguntar quantas faculdades acumulamos. Deus não vai nos perguntar quantos concursos públicos passamos, quantos carros compramos, quantas casas obtivemos. O que Deus vai nos perguntar é o que você fez com o chamado que eu coloquei nas suas mãos. O que você fez com as pessoas que coloquei ao seu redor. Porque o talento que Jesus ilustra através da parábola, aquele talento é a nossa vida. O que você tem feito com a vida que Jesus tem te dado todos os dias? Será que você tem vivido uma fé autêntica e contagiante? Será que você tem sido referência para as pessoas? Será que você tem tirado obstáculos do caminho? Será que você tem tirado os pecados do caminho e anunciado o caminho para Jesus? Quando você vai viajar de avião, aquelas luzes que iluminam a pista para decolagem, elas não estão ali por decoração. Elas não estão ali para que o aeroporto fique bonito. Elas não estão ali porque é Natal, elas estão ali para iluminar o caminho para que o avião possa decolar. É isso que a vida de João fazia. Ele estava preparando o caminho para que Cristo entrasse. O quanto a sua vida tem preparado o caminho no coração dos seus colegas de trabalho, no coração dos seus vizinhos, no coração daqueles que moram com você, para que Cristo venha e Ele entre e Ele cause transformação. As pessoas precisam ter por nós aquela mesma sensação que nós temos quando estamos diante de um ponto escuro e a gente sai batendo o dedinho na cômoda, o pé na cama e de repente eu encontro um interruptor em meio àquele quarto escuro e a minha sensação é: encontrei a luz. Quando você chega no seu trabalho, quando você chega na sua casa, as pessoas precisam sentir alívio, porque agora a luz chegou, porque agora a paz chegou, porque agora o amor chegou. Agora, quantos de nós não causamos até tristeza quando chegamos em um ambiente? Chegou aquele que só murmura, ah lá, chegou, só reclama. Chegou, vai começar a brigar comigo, vai começar a implicar, vai começar a fofocar. O cristão, ele foi chamado para preparar o caminho, tirar os embrulhos, tirar o mato, abrir uma pista. Jesus vem, a minha parte eu fiz. Jesus vem, começa a agir. Jesus vem, começa a transformar. Jesus vem, começa a incendiar. Jesus começa através de mim. Em terceiro e último lugar, a nossa fé ela precisa levar as pessoas ao arrependimento. Quando Jesus está vindo, a Bíblia fala que ele caminha dizendo: o reino de Deus é chegado, portanto, arrependam-se e creiam. O reino de Deus é chegado, portanto, arrependam-se e creiam. A palavra arrependimento, usada por Jesus ali em Marcos, do grego é a junção de duas palavras, metnos, o que quer dizer uma nova percepção da realidade, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir. O que Jesus está dizendo é: o reino de Deus chegou, agora pensem de maneira diferente. O reino de Deus chegou, agora enxerguem de maneira diferente. Agora, o quanto o reino de Deus tem te levado a pensar e agir de maneira diferente? O quanto o reino de Deus tem causado um arrependimento na sua vida. Arrependimento não é remorso, não é um sentimento que eu tenho quando eu peco. Arrependimento é uma mudança de mentalidade, porque agora Jesus habita em mim. Jesus entrou, eu não posso mais falar como eu falava antes. Jesus chegou, eu não posso mais pensar como eu pensava antes. Jesus chegou, agora eu preciso viver de um jeito diferente. A nossa vida precisa levar as pessoas ao arrependimento. Mas para isso, primeiro eu preciso viver um arrependimento. Eu preciso viver uma metanoia. Eu preciso viver uma mudança de mentalidade. O quanto a sua vida foi transformada, tem sido transformada todos os dias.
É isso que Paulo diz lá em Romanos capítulo 2, versículo 12. Não vos conformeis com o padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que Paulo está dizendo não é para vivermos de um jeito inconformado, rebeldes. O que Paulo está dizendo é: não tomem a forma, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas todos os dias em casa, através da leitura da palavra, renovem o jeito de pensar, renovem o jeito de falar, renovem o jeito de agir. 1 Coríntios fala: depois que Cristo chegou, nova criatura sou, eis que tudo se fez diferente. O quanto a sua vida mudou, meu querido, depois que Jesus entrou. O quanto as pessoas têm percebido uma transformação na sua vida. João, ele tinha uma mensagem muito clara: arrependam-se. Ele entendia que Jesus chegava e que quando Jesus chegava, ele causava uma transformação. Arrependimento não é sentimento de culpa, é mudança de direção. Muitos querem seguir Jesus, mas poucos querem abandonar o pecado. Poucos querem fazer a sua parte. Muitos querem os benefícios de ser cristão, mas poucos querem carregar a sua cruz. Agora, se nós queremos ver um avivamento, nós precisamos pregar sobre arrependimento. O Evangelho não é sobre conforto, mas ele é sobre transformação. A nossa vida precisa clamar a Jesus no deserto. A nossa vida precisa preparar um caminho para Jesus. E a nossa vida precisa anunciar o reino de transformação. O chamado de Cristo, lá em Mateus, não é para que os pastores e os missionários vão e façam discípulos de todas as nações. Na verdade, esse vão no grego é indo. É enquanto vocês vão, façam discípulos. Mas, novamente, eles não estão dizendo para pastores e missionários. É para todo aquele que tem Cristo como Senhor. E Senhor não é um amigo. Senhor não é um chegado. Senhor é a máxima autoridade sobre a sua vida, da qual você não tem direito de escolha. E o nosso Senhor nos deu uma grande comissão, dizendo: por isso, vão e façam discípulos de todas as nações. Agora, o quanto, durante o seu indo, durante a sua semana, você tem proclamado Jesus Cristo, mesmo diante do deserto. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez você tenha chegado cansado, sobrecarregado, talvez cheio de pecado. Mas o que nos conforta é que Jesus Cristo, ele morreu de uma única vez, pagando um alto preço, para que, como fala em Gálatas, você pudesse viver uma vida de liberdade. Lamentações fala que Deus escolhe lançar no mar do esquecimento os seus pecados. Portanto, a partir do momento que você se confessa e se arrepende, começa um novo momento, começa um novo tempo. E talvez você está se castigando, se punindo, se afastando de Deus, tentando se culpar pelo seu pecado que já ficou lá atrás. Meu querido, vira a página. Nessa noite, se achega a Jesus, se fala: Jesus, eu estou cheio de pecado, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado. Por isso eu preciso de alívio, eu preciso de descanso. Me dá um pouco de sombra diante desse deserto. Coloca água na minha boca, porque ele é algum pastor que leva suas ovelhas a águas tranquilas. E me faz começar de novo. Talvez você vai ser o primeiro da sua casa. Talvez você vai abrir a porta no seu trabalho, talvez você vai abrir a porta na sua faculdade, mas depois de você, multidões vão entregar a vida para Cristo. Mas para isso, você precisa se posicionar, se levantar e falar: Deus, eis-me aqui. Deus, eu quero que a minha fé clame ao Senhor, mesmo diante do deserto. Deus, eu quero que a minha fé anuncie e prepare o caminho para o Senhor, mesmo diante do deserto. Deus, eu quero que a minha vida leve as pessoas ao arrependimento. Não porque eu sou perfeito, mas porque a cada vez que eu erro, eu reconheço e eu busco mudança e transformação através do Senhor. Que hoje você possa assumir um compromisso com Cristo de viver de um modo diferente.
de se posicionar e de falar: Deus, abençoe os missionários, abençoe aqueles que estão nas nações onde eu não posso ir, como a irmã falou, mas também me usa aonde eu estou. Porque tem pessoas ao seu redor que eu nunca vou ter acesso. Tem pessoas ao seu redor que o pastor Gabriel não tem acesso. Mas que Deus te dá a oportunidade de ser luz para eles todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Pai querido, nós estamos aqui diante do Senhor nessa noite.